Olá pessoal, vamos à nossa terceira videoaula do curso de LTPW3 e nessa aula vamos aprender a criar um formulário de inserção de dados e o script. Na verdade, o formulário a gente não vai aprender a criar porque já aprendemos isso nas aulas de HTML, né? Então, meramente eu vou trazer para vocês um formulário, vou fazer alguns comentários, né, que são importantes aí, e após vamos criar um script de conexão, e com esse script de conexão vamos fazer os testes aí para vermos, né, que o formulário está funcionando, tá ok? Né, que o script de inserção está funcionando. Então vamos lá, vamos abrir aqui um arquivo novo. A primeira coisa que eu vou criar aqui é um formulário de cadastro, FCAD ALO, por exemplo, que eu vou chamar, não é aqui, Ctrl S, vou chamar aqui o FCAD ALO, que eu vou fazer um formulário de cadastro da tabela aluno.php, né? E como é que a gente vai trabalhar? Vamos inicialmente colocar aqui um código HTML padrão de formulário, né? Código padrão de HTML de formulário, e vamos fazer alguns comentários. Então, vocês devem estar percebendo já. Deixa eu ver o que é isso aqui. Esse aqui é para identar, né? Esse íconezinho aqui, Beautiful, é para fazer indentação, uma extensão que eu coloquei no código, né? Essa tag pré aqui, ó, ele mantém esse padrão de formatação que vocês estão vendo aqui, né? Abaixo do pré aqui, ó, tudo que está formatado aqui, tudo que está definido depois do pré e antes do pré, é assim que vai aparecer no código, né? Então essa tag pré, ela se presta a esse propósito, tá ok? Então os campos que nós criamos aqui, ó, campo input, né? Input type text para matrícula, nome, pai, mãe, nascimento. No HTML5 nós temos o date, né? Para o RG, CPF, sexo. Não vou me ater aqui a essa questão do HTML, porque isso não é relevante para a gente nesse momento. O importante é que a gente saiba que é essencial que num dos atributos, das propriedades aqui da tag form, coloquemos quem é que vai trabalhar a inserção e qual o método. Então, ó, denominamos aqui que o método é o post, né, e que o arquivo que nós vamos fazer a inserção dos dados via formulário é o insere_alo.php, que nós vamos criar logo após. Vamos salvar, Ctrl S, vamos visualizar ele no navegador, não tem mistério, né? Então está aqui, ó, um formulário simples, né? Um formulário simples aqui para poder inserir as informações, e depois a gente clica aqui em salvar, ok? Então, com esse formulário pronto, vamos ao nosso arquivo de inserção. Então, vamos lá, new, vamos salvar ele com o nome. Qual o nome que a gente quer salvar? Aquele nome que a gente viu lá, né, que é o insere_alo.php, porque nós vamos fazer através daquele outro arquivo, né, o FCAD ALO, a chamada a esse script que é o insere_alo.php. Vamos salvar. E qual é a primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal? Temos que abrir aqui, ó, a tag PHP, né? Tag PHP. Então, quais são as instruções? Primeira coisa que eu tenho que me preocupar é com a conexão. Pô, mas Freitas, você já fez um script de conexão. Você não poderia chamar ele, já que ele está pronto e é o mesmo banco de dados? Com certeza. Então é ele. Como é que a gente vai chamar? Como é que a gente faz isso? Através do comando include. Include, né? Aí você chama lá, qual é o nome dele? Tá vendo aqui, ó, o nome dele é conecta.php. Então a gente chama ele, ó, conecta.php. E depois que você faz a conexão, bom, a gente tem que pegar os dados que estão naquele formulário lá, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai criar uma variável, a gente pode fazer dessa forma aqui, para ficar organizado. Ó. Por exemplo, a variável matrícula, né? E o que vai acontecer? A variável matrícula vai receber essa variável aqui geral, né?
post e qual o nome do elemento lá? Matrícula. Como é que eu sei? Vamos lá, vamos voltar lá no nosso amigo, aqui. Vamos voltar aqui no nosso amigo FK Diálogo e vamos verificar aqui, ó, que o atributo, a propriedade name dele diz que é matrícula. E do outro, nome, nome pai, nome mãe, DTNAI, CRG, CPF, sexo. Então eu vou chamar aqui, eu vou fazer a referência para pegar os dados a essa propriedade name dele. Então eu vou fazer um para cada um aqui que vocês já sabem. Então, ó, quantos são? Ctrl C. São... Então, ó, vamos fazer mais 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E vamos alterar um a um. Vamos chamar aqui, ó, nome. O outro é nome pai. O outro é nome mãe. DTNICE. RG. CPF. E sexo. E sexo. Da mesma forma, eu vou colocar aqui, gente, né, o nome que está lá. É o nome que está lá. Eu estou botando um nome semelhante aqui para facilitar, né, que a gente lembre, né, o nome dos valores, né, que a gente colocou lá. Então, estamos botando o mesmo nome. Não necessariamente que tem que ser, mas é uma boa prática a gente adotar nomes assim que nos façam lembrar e que facilite a nossa vida, né? Vamos seguir aqui. Então, nesse trecho do código, o que vai acontecer? Cada variável que eu estou criando aqui dentro vai receber esses valores via post, ok? Aí, qual outra preparação que eu quero fazer, né? Para deixar de forma organizada o código, né, eu crio uma string que vai executar o método MySQL Query. Que, de fato, o que eu deveria fazer? Eu deveria criar aqui uma variável resultado, né? Essa variável resultado aqui, eu preencheria com o resultado do método MySQL Query, né? E aqui dentro eu colocaria a minha string do insert. Botaria aqui, por exemplo, ó, insert into lá, mas aí como vai ficar muito grande isso aqui, o que eu faço? Eu crio aqui, ó, uma variável que vai receber essa string aqui de maneira mais organizada. Então eu boto aqui, ó, SQL recebe, né, por exemplo, insert into, é uma boa prática colocar tudo minúsculo, tá? Aluno values, né? Espaço, ponto e vírgula. Aí o que eu vou fazer? Na próxima linha eu vou fazer uma concatenação de string. Então, ó, SQL, qual é a notação para isso? Poderia botar SQL, recebe, SQL, assim, ó. Cadê? SQL, né? Ponto. Aí botaria isso aqui. Mas para evitar isso, pelo amor de Deus, vamos fazer uma notação mais inteligente. A gente faz dessa forma. Isso significa o seguinte, que SQL recebe o conteúdo anterior do SQL. Então, continuando. Como é que vai ficar? Abre parêntese, né, que é a sintaxe lá do SQL. Aí a gente vai colocar o que? A variável matrícula, né, que é esse cara aqui, que os dados vão ser preenchidos, né? Ó, matrícula, né? Qual o próximo? Nome, né? Trouxe nome, vírgula, ó, nome pai,
nome mãe, DT nice. Aí você fala assim, pô Freitas, dá para você botar embaixo? Até poderia, mas aí se der para botar aqui, vamos concluir aqui. DT nice, aí ó, RG, CPF, e sexo, e fez parênteses, ponto e vírgula aqui no final, né, para fechar a instrução. Então esse SQL aqui, ó, vai receber o conteúdo de tudo. Então na verdade o que vai acontecer? Cada variável dessa aqui vai receber o valor via push aqui, ele vai executar essa instrução insert no banco de dados, né? Ele vai fazer aquele script de conexão lá no que a gente normalmente faz ali usando o RAID SQL, só que ele vai fazer via o script aqui, né? Após isso ele vai executar o que? Ele vai executar essa variável aí, ó, o valor da variável SQL. Então uma SQL query vai executar o que está aqui nessa string, né? E vai ter um resultado, ok? E após isso, é só para você ter uma interação, você dá uma mensagem aqui, echo, por exemplo, aluno ou aluna, né? Aí eu vou colocar aqui um strong, né? E vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui, por exemplo, que a matrícula, né? Vamos usar, opa, foi mal, não tem isso não, matrícula, né? Ponto, abre aspas aqui, vou colocar aqui uma separação, né? Aí eu coloco ponto, o nome, que é o valor da variável nome, né? Fecho o meu strong aqui, não fechei, né? Incluído com sucesso. Gente, estou fazendo um negócio bem simples, né? Porque a gente está aqui nas primeiras aulas aqui, a gente vê um resultado aí bem trivial mesmo. Aí eu dou um MySQL close, MySQL close, e eu posso fazer o seguinte, eu vou dar aqui um include para ele chamar o lista, porque logo depois que ele executar eu quero que ele mostre o resultado, e o resultado não está no lista, então eu vou botar aqui, ó, o nome do bichinho é lista.php. Então assim que ele fizer, ele vai chamar o lista. Então, então qual é o algoritmo? Faço a conexão, jogo aqui, copio os valores lá do formulário para variáveis, preparo minha instrução, executo a instrução, dou uma mensagem, né? Fecho a conexão e listo o resultado dela. Vamos fazer o primeiro teste aí, verificar, e depois proceder nas correções, para ver o que a gente precisa, só para você ver o negócio acontecer, né? Ctrl S, desculpa, Ctrl S, e vamos chamar aqui o nosso FK de aula. Vamos chamar. Vamos colocar aqui uma matrícula. Matrícula, parará, parará. Vamos melhorar aqui. Aqui. Nome completo. Fulano de tal. Nome do pai. Beltrano. Cicrana. Nascimento. Aqui a data de nascimento eu tenho que botar no formato do MySQL, né? É óbvio que a gente tem que fazer esse tratamento e a gente em videoaulas posteriores vamos fazer esse tratamento. Vou botar aqui, não, nascimento, né? Vamos botar aqui, ó, 1990, né? Mês 5 e dia 1º. O RG aqui vamos colocar um valor, CPF outro valor, sexo, vamos botar masculino, né? Sexo masculino. Vamos salvar aqui e verificar o que aconteceu. Salvar,
né? Cadê? Não apareceu as informações. Está dizendo que ó, o aluno foi incluído, né? Mas a situação de fato não aconteceu. Por quê? Aí o que acontece? Você viu que não inseriu. Falei assim, pô, mas ele não te avisou nada, não falou nada. Poxa, e aí? Porque a gente tem que ter um cuidado na hora que a gente estiver fazendo as nossas instruções. Então, por exemplo, você aqui, nessa variável resultado, você copiou o resultado desse query aqui, mas você não verificou se o resultado está ok e automaticamente, independente do resultado, você mandou essa mensagem, fechou e mandou listar. Então, o que você tem que fazer para fazer isso aqui ficar conforme? Você tem que dar aqui um if resultado. Aí, o que significa esse if resultado? Você está economizando palavras, mas na verdade é se o resultado é igual a true, se deu tudo certo, né? Então, aí sim, o que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo isso aqui, ó. Vai fazer tudo isso, né? Vamos lá. Vai fazer tudo isso aqui certinho, do jeito que tem que fazer, né? Else, se não, aí sim, aí ele vai botar aqui, ó, erro na inserção de dados, né? Você vai botar assim, ó, echo, óbvio, né? Foi mal aí. Ctrl X, você vai dar um echo. Ctrl V, erro na inserção de dados. Aí você pode fazer uma perfumaria aqui, né? Então, BR. E eu botaria aqui o script, né? O script SQL para você ver qual foi, né? O insert que ele deu. Como é que foi o insert que ele deu? Então, erro na inserção de dados e bota o SQL lá. Então, como é que vai ficar? Nada a ver. Vamos voltar. Deixa eu ver se eu fiz alguma... Ah, tá. Uma coisa importante aqui que eu não fiz foi fechar aqui o ponto e vírgula. Ctrl S. E a gente tem que vir aqui no formulário propriamente dito. A gente vem aqui, né, carrega o formulário e vamos ver o que está acontecendo. Ó, vamos repetir aqui, né? Vamos economizar aqui a fadiga. Mandar salvar. Opa, está lá. Erro na inserção de dados. Agora sim a gente tem um resultado. Então ele bota lá certinho o aluno, valos. Aí ele bota lá a matrícula, fulano de tal, Beltrano, Cicrana. Bota a data lá, 1990-05 TAM. Coloca um valor, outro e outro, né? Então ele bota lá, ó, CPF e... Só um instante. Então, pessoal, esse é o resultado. Desculpa aí que fui interrompido aqui novamente, né? Vou seguindo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma instrução, insert into aluno valos, e tem aqui, ó, um conjunto que ele está pegando todos os valores. Então, o que pode ter dado errado? Então, a gente vai abrir aqui o RAID SQL, vamos acessar a base de dados e vamos tentar entender o que está acontecendo. A gente vai abrir aqui, vamos olhar aqui a tabela, aqui ó, o database projeto, tabela aluno, e vamos olhar aqui a estrutura de dados que nós temos. Vamos olhar aqui a estrutura de dados que nós temos. Então, ó, você de cara consegue perceber o seguinte, ó, aqui ó, matrícula do tipo inteiro, nós temos lá um inteiro, aí ó, nome, tá o nome da pessoa aqui. Aí, ó, data nascimento. A data de nascimento deveria ter ficado nessa ordem. Falei, Freitas, mas ele não reconhece. Não. Se o script fosse diferente, a gente tivesse colocado aqui quais são as colunas que a gente quer atingir e definisse uma nova ordem, a gente poderia utilizar essa ordem de inserção. Quando a gente não faz isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que seguir a ordem que está aqui no banco, porque ele vai colocar os dados nesses campos aqui especificamente. Se aqui no nosso script a gente tivesse colocado insert into aluno, insert into, né, aí colocasse o nome dos campos, aluno values aqui, aí ele obedecer a ordem que está no script. Agora, se não tem uma ordem de coluna no script, a gente tem que seguir a ordem de coluna do banco. Isso é importante. Então, a gente vai ter que seguir essa ordem aqui. Então, vamos fazer essa correção lá, né? Fechar aqui, né?
Vou abrir aqui o insere alo. Deixa eu voltar meu amigo aqui que está me ajudando, né? Deixa eu diminuir aqui. Cadê você? Tá aqui, né? Então, qual a ordem que nós temos lá? É matrícula, nome, aí vem data nascimento, ó, Ctrl X, ó, data nascimento, Ctrl V. Aí depois é o que? Data de nascimento, sexo. Então vamos botar o sexo lá, ó. Ctrl X, ó, Ctrl V. Sexo, vírgula. Depois do sexo vem nome pai, nome mãe, RG, CPF. Ok? RG, CPF. Então agora estamos na ordem certa. Então, matrícula, nome, data nascimento, sexo, nome pai, pá, né? Então tá no esquema aqui, ó. Agora sim. Tá na ordem que tá lá no banco. Então, se você perceber, a ordem que nós temos aqui é a ordem que está aqui no banco de dados. Para você fazer diferente, você teria que colocar aqui, ó, no script as colunas na ordem que estava antes, para ele acatar qualquer ordem que você quisesse. Mas se você não coloca o script completo colocando o nome das colunas, você tem que colocar conforme o que está no banco, que vai dar erro. E ele só mostrou o erro na inserção. Por quê? Porque nós fizemos esse if aqui dizendo que se o resultado não for true, então ele vai dar, né, uma mensagem. Ok? Então vamos lá, vamos seguir, vamos fazer o nosso teste. Né? Ctrl S. Vamos lá no nosso FCAD. Vamos executar. É importante esses erros acontecerem para que vocês se esbarrarem com o mesmo problema, você saber a solução também, não ficar batendo cabeça. Ok? Ó, continua dando erro. Ó, matrícula, nome. Deixa eu voltar lá. Será que eu errei alguma ordem? Ah, tá, ó. Não vai dar erro por causa disso. Fulano. Ah, tá, ó, faltou, ó, tá vendo aqui, ó, a aspas aqui, ó. Essa aspa que ficou faltando aqui é que deu o erro lá na situação. Então você já consegue detectar já o que está acontecendo, né? É óbvio, gente, que esse tipo de situação que eu coloco aqui do erro é para vocês se ligarem aí. Vamos lá. Cadê o meu amigo aqui? Cadê? Ué. O que tá faltando? Aqui, nome mãe aqui, ó. Nome mãe, Ctrl S. Agora vamos lá, pelo amor de Deus, chega, né? Vamos ver o erro aí. E salvar. Opa, tá lá, ó, fulano de tal, beltrano, cicrana, com tudo bonitinho. Vamos, para ficar bacana, vamos aqui em lista, né? Vamos tirar esse soma aqui que não tem nada a ver, né? Ctrl S, né? Então, o que você percebeu? Que o código está funcionando corretamente. Né? No caso de erro, ele retorna qual o erro, né? No caso de vou botar aqui o fulano de tal 2, Beltrano 4, Cicrana 5, aí vou botar a mesma data, o RG aqui eu vou botar um número aqui diferente, aqui eu vou botar mais uns detalhezinhos aqui, sexo masculino, vou salvar, aí mais um aí, o fulano de tal, ó, tá vendo? De novo ali. Não, tá funcionando direitinho? Tá funcionando, pessoal. Agora ele está cumprindo o objetivo. Ele dá a mensagem lá e depois, através do include, ele mostra o resultado aqui, ó. Né? Porque isso aí foi um negócio que a gente quis adicionar no nosso script. Então, pessoal, em relação à videoaula aí de comandos de inserção, era isso que eu queria apresentar para vocês, tá ok? Então, vocês têm que estar atento aí à ordem, né, do script para inserção. É óbvio que existem outros tratamentos, por exemplo, como é que você vai pegar um formato de data do Brasil e gravar ele no banco de dados num padrão. Então a gente vai fazer isso aí nas próximas videoaulas. O que eu estou preocupado agora no início é a estrutura básica do insert, ok?
essas outras perfumarias a gente vai avançar e vai acrescentar nas outras videoaulas. Então, pessoal, até a próxima videoaula.